Bom dia, turma. Vamos dar procedência à nossa aula, né? Hoje a gente vai dar continuação do primeiro slide, né? Que eu já enviei para vocês o primeiro slide. Vamos falar um pouquinho sobre a clínica cirúrgica, tá? Eu deixo o slide aberto aqui. Então, o que é a clínica cirúrgica em si? A clínica cirúrgica é aquele local onde o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele vai se instalar em um ambiente. Esse ambiente se chama clínica cirúrgica, né? Então, aquele paciente que ele ainda está no pré-operatório, né? Ele ainda não operou, está fazendo alguns exames, né? Ele ainda está fazendo um mapa de risco, né? Para fazer a operação, ele vai estar na clínica cirúrgica. E aquele paciente que está em pós-operatório, né? Ele também está numa clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica é um ambiente amplo, né, de acesso restrito. E na clínica cirúrgica tem várias compartições, né? Tem várias salas, tem a sala de cirurgia, tem a sala do pós-operatório. Em algumas unidades existe uma sala que é restrita para os pacientes que foram submetidos à cirurgia, né? E que eles, para eles se recuperarem da anestesia, tá? Que se chama sala pós-anestésico. Então, tem outros nomes também. Então, a clínica cirúrgica é aquele ambiente onde o paciente ele vai chegar, né? Vai se instalar, tá bom? E vai fazer a cirurgia ali. Logo após a cirurgia, ele vai ficar no pós-operatório, cerca de 24 horas, e depois vai sair do pós-operatório, tá? Não confunda com admissão, tá bom? Não confunda com admissão em unidade hospitalar, tá? A admissão é quando o paciente ele vai, né, numa unidade e aí ele vai se internar, tá bom? Mesmo que ele vá operar futuramente, nem sempre ele vai se internar ali na clínica cirúrgica de primeira, né? Primeiro ele fica, cada caso é um caso, né? Isso é relativo. Então vamos lá. O que é a clínica cirúrgica, né? O que o slide traz pra gente? É a unidade hospitalar onde permanecem os indivíduos nos períodos pré e pós-operatório, né? E onde são preparados para o ato cirúrgico e auxiliados após eles se recuperarem seu equilíbrio orgânico, né? O que quer dizer isso, recuperarem o equilíbrio orgânico? Após eles se recuperarem da anestesia, após eles conseguirem respirar sozinho, esse tipo de coisa, equilíbrio orgânico, aquele equilíbrio que vem de dentro, nosso equilíbrio natural, tá? Então, o que consiste o pré-operatório, né? Como o nome já diz, é o período que antecede o ato cirúrgico, né? E o pós-operatório é o período posterior ao ato cirúrgico. Isso é muito simples, né? O complicado vai chegar já já. Aqui são algumas especialidades cirúrgicas, tá? A gente tem a neurologia, né? Que são cirurgia do sistema nervoso, tem a oftalmológica, cirurgia dos olhos, tem as cirurgias otorrinolaringológicas, né? Que é ouvido, laringe, vias aéreas, né? Boca, tá bom? Nariz. Existe a cirurgia geral, tá? Que são cirurgias que o cirurgião ele vai estar prestando uma assistência, vai estar manuseando regiões como glândula tireoide, traqueia, as hérnias, né? Aquelas hérnias umbilicais. Eu vou falar sobre as hérnias futuramente, tá? Então ele vai estar também fazendo cirurgias no fígado, nas vias biliares, do baço, do estômago, do esôfago, do estômago e do intestino. Então, não sei se vocês já perceberam, o cirurgião geral, ele poderia ser também chamado de cirurgião abdominal, né? Porque se você perceber, a maioria dos órgãos onde o cirurgião geral ele pode manusear são os órgãos que ficam na cavidade abdominal, né? Tirando, né, a tireoide e a traqueia, que fica nessa região aqui do pescoço, tá?
Existe a cirurgia torácica, que é diferente, tá? Que é o cirurgião que vai estar manuseando o pulmão, né? O tórax, ele é aqui, tá, gente? O tórax, ele só chega até aqui. Ó, até aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Até aqui. Daqui pra cima é tórax. Tô com a mão no meu tórax. Daqui pra baixo é abdômen, tá bom? Existe o cirurgião cardiovascular, tá? Existe o cirurgião ou a cirurgiã, né? Que fazem cirurgias urológicas e existe que faz as ginecológicas, tá? E o cirurgião ortopédico, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre risco operatório. O que é o risco operatório? É o perigo de complicações e mortalidade, tá? Que o doente é submetido frente a uma intervenção operatória, né? É como se fosse o risco de vida, né, do paciente perante a uma situação operatória. O que a gente precisa entender nesse risco operatório? A gente precisa entender que o risco operatório ele é distinto para cada paciente, né? Como assim, professor? Por exemplo, se a gente for fazer um risco operatório de uma criança, esse risco operatório ele vai ser diferente de um risco operatório que a gente vai fazer para um adulto e para um idoso. Cada fase da nossa vida, a gente tem características distintas quando se trata de sistema imunológico, por exemplo, quando a gente se trata da nossa fisiologia orgânica. Então, o que acontece? Por exemplo, uma criança que tem aproximadamente 4 anos, né? Ela não tem anticorpos para um bocado de micro-organismos, né? Em contrapartida, se ela não tem esses anticorpos, né, ela ainda está desenvolvendo o seu sistema imunológico. O sistema imunológico dessa criança ele vai ter que entrar em contato com diversos micro-organismos, né? A partir desse momento que ela vai criando anticorpos e futuramente vai estar combatendo esses micro-organismos caso ela entre em contato de novo com eles, tá? A pessoa adulta ela já entrou em contato com a maioria dos micro-organismos que habita, né, no nosso ciclo de vida. E que é nosso ciclo de vida? Nosso ciclo social, por exemplo, na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus, que são os mais comuns mesmo, né? Qual que é, por exemplo, o Covid? Qual que é o grande problema do Covid? O grande problema do Covid é que, infelizmente, a população não tem anticorpos para o Covid. Porque o Covid ele é um vírus, tá? Que ele sofreu uma mutação. Quando o vírus ele sofre uma mutação, ele muda seu RNA ou seu DNA, tá? Vai mudar. E a partir do momento que ele muda o seu RNA e muda o seu DNA, é como se fosse um novo vírus, né? E os nossos anticorpos, é necessário que eles tenham contato com esse RNA, com esse DNA, com esse vírus, para que os anticorpos não, né? Nossos linfócitos B, né? Nosso sistema imunológico, nossas células imunológicas, é necessário que elas tenham contato. Existe um linfócito que tem um objetivo. Qual é o dever dele? O dever dele é reconhecer. Por exemplo, existe um anticorpo que ele vai reconhecer essa caneta, olha, essa tesoura aqui, né? E aí ele vai mandar uma mensagem para o outro anticorpo. Olha, essa tesoura chegou no nosso organismo aqui. A gente tem que combater. Ó, o DNA dela é tal, 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 tal. E vai passar essa mensagem para outro linfócito, outra célula, tá? Esse linfócito, né, vai tratar de quê? Vai tratar de combater essa caneta. E o nosso sistema, bem basicamente falando, nosso sistema imunológico ele funciona assim. Então, se chega uma caneta nova, um micro-organismo novo, né, o nosso corpo tem que ter tempo para criar anticorpos, né? Nesse tempo, pode ser que não crie anticorpos rápido o suficiente e a caneta acabe, em alguns casos, no caso do Covid, sendo mais, vamos dizer assim, mais forte do que o nosso sistema imunológico. E aí a pessoa acaba morrendo, tá?
Então isso depende muito de cada pessoa, né? Por exemplo, eu conheço um rapaz, né, que ele morreu com 40 e poucos anos, há pouco tempo agora, no Hospital da Posse, e ele nunca ingeriu bebida alcoólica, um cara atleta, foi infectado pelo Covid, eu acho que teve algum tipo de negligência lá na posse, mas assim, ficou em estado grave e veio a óbito. E o cara, se você fosse julgar ele, né, o sistema imunológico dele era bem bom. Eu peguei Covid, minha garganta arranhou, senti sintomas leves, graças a Deus, e fiquei bem. Então, o risco operatório, ele tem muito a ver com comorbidade e sistema imunológico, tá? Eu poderia falar bem mais, né, sobre o Covid, a gente poderia falar bastante sobre a distinção, né, de cada pessoa dentro do sistema imunológico, mas não vamos perder o foco da aula, não. Mas uma coisa que eu preciso que vocês entendam sobre risco operatório é que cada risco operatório vai de acordo com a comorbidade. O que é comorbidade? Vai de acordo com as doenças que aquela pessoa já tem, caso ela tenha, vai de acordo com o sistema imunológico daquela pessoa, então vai de acordo com a idade daquela pessoa. Isso tudo vai influenciar, tá bom? Em um risco operatório. Outra coisa, vocês precisam pelo menos lembrar, se já tiveram microbiologia, né? Lembrar sobre as funções básicas do nosso sistema imunológico, né? Os linfócitos B, os linfócitos T, tá? Então procurem um pouquinho sobre os linfócitos, isso é importante, tá bom? Então vamos dar só mais uma observação sobre isso. Como a criança está formando o seu sistema imunológico, o idoso está perdendo o seu sistema imunológico, porque nossas células elas vão envelhecendo e aí elas vão morrendo. O sistema imunológico da pessoa idosa ele é enfraquecido, né? É por isso que o Covid ele acomete as pessoas idosas e por causa das comorbidades, tá? Agora vamos falar sobre os objetivos do pré-operatório, tá? Quais são os objetivos do pré-operatório? Lembrando, o pré-operatório é antes de realizar a cirurgia. Pré vem de antes, de anteceder, tá? Quais são esses objetivos? Elevar ao máximo as condições físicas e emocionais do paciente para enfrentar o ato cirúrgico. Prevenir desconfortos e complicações pós-operatórias, tá? Classificação. Aí que tá o problema. Eu vou usar o quadro para a gente estar falando sobre classificação, tá? O pré-operatório, ele pode ser classificado em pré-operatório imediato e pré-operatório imediato. Como que funciona isso? O pré-operatório imediato é o período que vai do momento da internação até 24 horas antes da cirurgia. Então, eu vou criar uma linha do tempo. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vou criar uma linha do tempo para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona isso, tá? Cadê minha caneta? Então vamos lá. Eu vou criar uma linha do tempo aqui e a gente vai ter uma ideia bacana. Então, no slide diz pra gente que o pré-operatório é o período que vai do momento da internação até 24 horas antes da cirurgia. Então vamos lá. Suponhamos, eu vou criar uma linha do tempo. Aqui eu vou botar uma cruz, que essa cruz vai ser referente ao hospital, tá? E aqui, né, seria já, aqui é a realização da cirurgia. Gente, só um minuto, por favor, só um minuto.
Barulheira eu, hein? É doido. Então vamos lá, perdão, gente. Porque senão vai ficar uma barulheira até. Então vamos lá. Recapitulando. Aqui é o momento da cirurgia, onde está esse maisinho com uma bolinha, né? Então esse período aqui a gente chama de período transoperatório. Cirurgia. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Ó. Transoperatório, né? Antes do período transoperatório é o pré-operatório, né? Essa bolinha aqui, pré-operatório. E aqui pra gente diz o seguinte: o período pré-operatório ele pode ser dividido em imediato e imediato. O período que vai do momento da internação até 24 horas antes da cirurgia. Então, o período do pré-operatório imediato, ele não é estabelecido. Ele pode durar 48 horas, tá? Ele pode durar 24 horas. O que vai estabelecer ele é que ele vai terminar 24 horas antes do imediato. Então, essas 24 horas aqui, ó, aqui 24 horas. Essas 24 horas que vão anteceder a cirurgia, então vamos dizer assim, um dia antes da cirurgia é classificado como período pré-operatório imediato. Ó, pré-operatório imediato, tá? 24 horas antes da cirurgia, imediato. 24 horas antes da cirurgia, imediato. 24 horas antes da cirurgia, imediato, tá? Antes de 24 horas antes da cirurgia, aí é o imediato. Ó, é o imediato. O imediato ele não é estipulado, ó. O imediato ele pode durar 24 horas, ele pode durar 48 horas, ele pode durar 72 horas. Não é assim que funciona, entendeu? O imediato ele vai da internação, quando o paciente se interna, tá? Até 24 horas antes da cirurgia, né? Por exemplo, eles marcaram a cirurgia 18 horas. A cirurgia vai ser realizada às 18 horas, tá? Da tarde ou da noite, sei lá. 18 horas. Legal. Tá? Essas 24 horas antes das 18 horas, no caso, 18 horas do outro dia é o período pré-operatório, né? Período pré-operatório imediato. Vocês vão estar conseguindo ver não daí, né? Vou botar aqui para tentar. Imediato. 18 horas vai ser a cirurgia. Então 24 horas antes, 18 horas do outro dia. É o período pré-operatório imediato. Agora, o resto do dia, antes dessas 24 horas, é o pré-operatório imediato. Com certeza vocês vão ter dúvida nisso, porque o pessoal tem uma dificuldade de entender isso. Na verdade é uma coisa bem simples. A gente tira dúvida sobre isso no grupo, tá bom? Então vamos descer. Vamos falar sobre os cuidados prestados aos pacientes no período pré-operatório imediato, tá? Quais são os cuidados que a gente está prestando assistência? Preparo emocional, orientar quanto à dor e náuseas, orientar quanto à deambulação precoce, ensinar movimentos dos membros inferiores, mensurar dados antropométricos, que são peso, altura, sinais vitais, e posteriores comparações, né? Comparar depois para ver se teve alguma divergência, né? Se a pressão aumentou, esse tipo de coisa. Encaminhar para realizar exame de sangue, raio-x, eletrocardiograma, TC, entre outros. Preparo do intestino, quando indicado, né? Quando indicado dias antes ou na noite anterior da cirurgia. Preparo do intestino é fazendo uma lavagem intestinal para não ter resíduo, tá? De bolo fecal. E esses aqui são os cuidados do pré-operatório imediato, que é aquele que é o período onde o paciente se interna
e ele só termina quando eles marcam o horário para a cirurgia e é 24 horas antes desse horário, né? Terminou 24 horas antes do horário da cirurgia. Essas 24 horas antes da cirurgia é o pré-operatório imediato. Então vamos lá, desce mais um pouquinho. E agora, quais são os cuidados, a assistência que a gente presta ao paciente que é submetido à cirurgia, mas está em período pré-operatório imediato? Que é aqueles 24 horas antes da cirurgia. Jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia. Higiene pessoal. A gente pode usar clorexidina, que é um germicida, ou uma solução de iodo PVPI, que serve também, o clorexidina é melhor, mas que serve também para fazer uma esterilização. Tricotomia, no máximo de 2 horas, tá? Antes, ou no próprio centro cirúrgico, em menor área possível e com método menos agressivo. Para quem não sabe o que é tricotomia, é quando vai acontecer uma depilação. Óbvio que não é essa depilação que a pessoa pega o prestobarba e passa no rosto. Não. Por que essa depilação não pode? Essa depilação, que é essa tradicional, normalmente que as pessoas usam, é uma depilação que gera lesões. Por mais que a gente não veja, gera lesões no nosso folículo piloso. E aí o que vai acontecer? Vai estar abrindo portas para a inserção de micro-organismos, né? Imagina que você vai operar vai ser uma cirurgia ginecológica, vai ser uma cesariana, né? Próximo da região inguinal aqui. E aí o cirurgião vai fazer a tricotomia, faz com prestobarba, né? Ali. Aí depois passa o bisturi em cima da lesão, né? Porque ele vai fazer microlesões, depois vai passar o bisturi em cima daquela lesão. Aquela flora residente, aquela flora que fica na nossa pele pode acabar se inserindo naquela ferida e pode gerar vai gerar uma infecção, né? Pode gerar uma infecção. Então, é muito complicado. Então existe um aparelho específico para fazer tricotomia, né? Que ele vai aparar os pelos bem baixinho, né? Mas não vai fazer lesão, tá bom? Por isso que diz aqui um método menos agressivo. Esvaziamento intestinal, tá? Com laxativos, né? 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico. Lavagem intestinal, tá? Enema, que é a aplicação de no máximo 500 ml de substância, contraste radiológico, medicamento, etc., pelo reto. Isso normalmente não acontece mais. Tem que acontecer a remoção das joias, né? Os anéis, próteses dentárias, lente de contato, tá bom? Orientar o paciente para ele urinar 30 minutos antes da cirurgia, tá? Agora, quais são os objetivos do pós-operatório, tá? O objetivo do pós-operatório é restabelecer as funções orgânicas, tá? Prevenir o desconforto e as complicações, tá? E existe também a classificação do pós-operatório. A classificação do pós-operatório é parecida com a do pré-operatório, só que ao contrário, né? No pré-operatório, ele começa pelo mediato, né? O que é o período imediato? É o período onde o paciente vai se internar, tá? E esse período só vai acabar 24 horas antes do ato cirúrgico, né? As 24 horas que vão ficar antes do ato cirúrgico já é o período do pré-operatório imediato. Vou falar de novo. Período pré-operatório imediato é o período onde o paciente se interna e ele só vai acabar 24 horas antes do ato cirúrgico, né? Essas 24 horas antes do ato cirúrgico que vão restar é o período do pré-operatório imediato, né? Passou essas 24 horas, vai acontecer a cirurgia. E o período pós-operatório imediato, tá? Como que ele funciona? Ele vai começar pelo imediato e depois pelo imediato, ao contrário, né? Do pré-operatório, é de trás para frente.
Então, o imediato é o período de 24 horas após a cirurgia, né? Por exemplo, se eu operei agora às 11 horas, né? Eu acabei de sair da sala de cirurgia, estou no período pós-operatório. Esse meu período pós-operatório imediato, ele vai acabar que horas? Só 11 horas do próximo dia, né? Só 11 horas de amanhã. A partir de 11h01 de amanhã vai começar meu período do pré-operatório, perdão, do pós-operatório imediato, né? E aí ele só vai ser estabelecido de acordo com a evolução, se o paciente está bem, né? Se ele vai estar com essas funções orgânicas reestabelecidas, tá bom? Agora, aqui. Aqui acho que são os cuidados, né? Aqui são os cuidados do pós-operatório imediato, que é aquela 24 horas após a cirurgia. Manutenção da hemostasia orgânica, tá? Quem não sabe o que é hemostasia, é fazer com que exista um cessamento, cessar um sangramento, parar um sangramento, só que de forma orgânica, um sangramento orgânico, tá? Promoções dos parâmetros e funções orgânicas vitais, monitorização das funções vitais. Quais são essas funções vitais? Respiração, circulação, metabolismo, sensorial e excretora, tá? E manutenção das vias aéreas. E agora o período do pós-operatório imediato, que é aquele que passou as 24 horas após a cirurgia, ele vai começar. Ó. Cadê aqui, ó? Promoção da deambulação precoce, higiene após a cirurgia e realizar o curativo após o banho, tá? Então a gente vai estar encerrando esse slide aqui e vai estar dando continuidade do próximo slide, tá bom? Vou estar fechando esse aqui e a gente vai começar aqui o próximo slide aqui. Cadê? Aqui. Nesse slide aqui, a gente vai estar falando sobre as cirurgias em si, tá? A primeira cirurgia que a gente vai estar falando nesse slide aqui é a craniotomia, e a gente vai entender, né, como que funciona essa craniotomia, para que serve, o que é a craniotomia, né? A craniotomia, como o slide diz, é a abertura do crânio para um tratamento cirúrgico das estruturas intracranianas. Então, a craniotomia é uma cirurgia que visa, tá, tratar, manusear estruturas que estão dentro do nosso crânio. Como acontece esse tipo de craniotomia, né? Eles têm um aparelho específico, óbvio, para serrar esse flap, né? A gente chama de flap craniano. O nosso crânio, ele não é um osso. Na verdade, o nosso crânio são diversos ossos, né? Existe a região occipital, existe a região parietal, né? Parietal direito, parietal esquerdo, existe a região frontal. Então, o nosso crânio, ele são vários ossos que são ligados por suturas, e essas suturas são calcificadas. É por isso que na infância, vocês viram o bebezinho que nasce com a cabeça torta, cabeça meio parece até um alfinete, é porque na infância essas estruturas ainda não estão calcificadas, e isso é até bom, porque facilita na passagem pelo canal vaginal, entendeu? Mas depois volta ao normal e essas estruturas vão ficar calcificadas no decorrer da nossa evolução normal. Então, existem vários tipos de indicações para fazer esse tipo de cirurgia. Por exemplo, um trauma, o paciente sofreu um acidente automobilístico, teve uma lesão, né, no cérebro, e aí teve um edema, né? E aí o cérebro, ele está inchado, ele está com edema, e aí ele precisa de quê? Ele precisa de um espaço. Ele precisa de espaço para inchar o que tiver de inchar, e depois ele precisa, né, desinchar.
E como que ele vai fazer isso se existe uma proteção de ossos que impede ele de inchar, né? de edema? Né? O que vai acontecer? Ele vai inchar, ele vai ficar comprimido, tá? Ele vai comprimir todas as estruturas do nosso cérebro e aí vai aumentar uma pressão que se chama pressão intracraniana. Aumentando essa pressão intracraniana, é aí que está o problema, né? Coisas que podem aumentar essa pressão intracraniana: pressão arterial, tá? Se a gente está com a pressão arterial elevada, tá? A nossa pressão intracraniana ela pode aumentar. E nossa pressão intracraniana ela tem que ficar cerca de 10. A gente chama de pique. Então o normal é 10. Né? Quando é uma pressão intracraniana, quando vocês perceberem alguém falar, vocês estão no hospital, nossa, a pressão intracraniana dele está indo para 20, está indo para 15, é porque a pressão intracraniana está aumentando. Pode ser devido à pressão arterial, né? Aí, então, até de 10, a pressão de 10 tá top. Quando passa disso, existe uma hipertensão intracraniana, né, que é maior de 10. Agora, maior que 20, aí já as coisas começam a complicar, porque o paciente vai ter uma hipertensão muito mais elevada, né? Pode ter um AVC, pode ter esse tipo de lesão nos vasos intracranianos, e são vários motivos, né? Pode acontecer muita coisa, mas é importante que vocês saibam disso. Então, quais são as indicações para craniotomia? Aqui, hematomas, abscesso, né? Hematoma devido ao quê? Algum tipo de acidente. Hematoma, ele gera o quê? Edema, tá bom? Abscesso, ele gera o quê? Edema, tá? Traumatismo crânioencefálico, né? Como eu falei para vocês, o traumatismo, ele pode gerar um edema, normalmente ele vai gerar um edema, que é um hematoma, tá? Um abscesso, e pode ser que o cirurgião precise manusear alguma estrutura lá dentro, às vezes é um acidente que teve perfuração, esse tipo de coisa. E a outra indicação é tumor, né? Tumor intracraniano, existem uns tumores que são os tumores ligados às meninges, né? Que são os meningiomas, que é o tumor mais comum em relação a tumor intracraniano e é o menos grave, vamos dizer assim, né? Para a gente estar podendo dizer se um tumor intracraniano ele é grave ou não, vai depender de duas coisas. Na verdade são de mais coisas, mas duas principais coisas: o tamanho do tumor, porque o tamanho dele, né, pode comprimir ou vai comprimir outras estruturas, e isso é um problema. Se comprimir, por exemplo, uma estrutura, essa região de trás aqui, essa região occipital. Se a gente tivesse oportunidade, eu pegava um crânio, a gente começava a mexer nesse crânio, a gente falava sobre esse crânio. Quando a gente voltar às aulas, eu vou tentar fazer isso ainda com vocês. Acho que quando voltar ainda eu vou estar dando aula para vocês, então vai dar certo. Mas voltando aqui. Então, a nossa região occipital aqui é a região que controla a nossa visão. Então, se você tem um tumor aqui nessa região, pode ser que você fique com algumas dificuldades, né, na visão, embaçando, dor de cabeça constante, uma dor de cabeça que fica constante, que não seja enxaqueca, mas que seja acima de 3 meses, né? É uma dor de cabeça que ela não tem, como eu posso te dizer, ela não tem característica, ela pode doer aqui, pode doer a cabeça toda, então é bem relativo. Mas a craniotomia é quando existe a retirada, tá, de um flap craniano, né? Vai te retirar um flap desse, um osso desse, para ter acesso a uma estrutura lá dentro do crânio, tá bom? No cérebro, né? Logo aqui vocês estão percebendo, né, que ele tirou, tem um edema, né? Olha lá o edema. Ele tirou o flap craniano, aqui é um edema, como que está inchado, e se percebe também que tem, que aparentemente tem uma hemorragia, tem uma hemorragia. Uma pessoa que não tem hemorragia não fica assim, tá?
cheio de sangue aqui nas meninges. Essas aqui são as meninges, né? Nosso cérebro ele possui 3 meninges, que essas meninges servem para proteção, né? A aracnoide, tá? A dura mater e a pia mater. E aí, quando essas meninges são acometidas por algum tipo de micro-organismo, vírus, bactérias e até mesmo fungos, é aí que existe aquela doença que todo mundo tem medo, a meningite, tá bom? E aí é assunto para outra história. Opa! Aqui, quais são os cuidados de enfermagem, né? Os cuidados que a gente tem que ter aos pacientes que sofreram um tipo sofreram essa cirurgia, craniotomia. Observar a ocorrência de paralisia, alterações auditivas ou visuais, alterações na fala, incontinências e nível de consciência. Gente, por que incontinência? Incontinência, a gente fala, por exemplo, de incontinência de urina, né? O paciente ele está urinando a todo momento, né? E aí, o que acontece? No nosso crânio, no nosso cérebro, na nossa cabeça, existe uma glândula que se chama hipófise, mais conhecida como glândula-mãe. A hipófise, ela controla outras glândulas no nosso corpo, inclusive vai controlar nossas glândulas suprarrenais, que são 2 glândulas que ficam ali acima do nosso rim. E essas glândulas suprarrenais, elas possuem a capacidade de fazer um equilíbrio de excreção de urina. Isso quer dizer o quê? Ela que vai determinar, tá? Se a gente precisa urinar agora, se a gente, óbvio que a gente tem um esfíncter, então a gente pode prender e tal, mas é ela que determina, ó, o nosso rim já filtrou, já tem uma certa quantidade de urina aqui, vamos botar para fora, né? Então é ela que determina. E quando mas ela só determina porque a hipófise manda. A hipófise manda um hormônio, tá? Que vai fazer com que as glândulas suprarrenais funcionem. Então imagina, e ela fica no cérebro. Então imagina que você sofre uma lesão cerebelar, uma lesão no cérebro, no cerebelo, na cabeça. E aí o que é que vai acontecer? Vai ter um edema. Esse edema vai comprimir a hipófise. Então ele vai fazer alguma coisa com que a hipófise perca a sua função. A hipófise vai perder sua função, perdendo essa função, todas as outras glândulas que dependem dela para funcionar também vão perder a sua função. Então o paciente vai ficar urinando, e aí você, opa, é algum problema, é a hipófise. Entendeu? A hipófise dele está comprometida. Então o paciente ele não pode urinar muito, porque ele vai ficar desidratado e ele vai perder, né, essa glândula suprarrenal que controla essa urina. E a gente também vai saber que o problema está na hipófise, né? Ou deu algo errado na cirurgia, ou tem que fazer outra cirurgia, ou a assistência não foi eficaz, alguma coisa está acontecendo, tá bom? Agora, observar a marcha do paciente, o modo que ele anda, se ele está com equilíbrio, tá bom? Acompanhar nas deambulações, que ele pode ter uma pressão, a pressão dele pode cair, ele pode cair também. Se necessário, fornecer apoio, tá? Controlar rigorosamente a pressão arterial, né? De 2 em 2 horas a gente faz sinais vitais, pois a hipertensão pode indicar aumento da pressão intracraniana, né? Eu já falei isso com vocês. Estar atento à queixa de cefaleia, tá? Posicionar o paciente em Fowler, tá? Decúbito Fowler é esse decúbito aqui que eu tô agora, né? Que é 90 graus, sentadinho bem bonitinho. Isso facilita, tá? O paciente para fazer o processo de hematose, de inspiração e de expiração, tá bom? E isso vai ajudar a reduzir a pressão intracraniana, tá bom? Por causa da... Esqueci o nome agora. Meu Deus. Vou lembrar aqui. Eu lembro e falo para vocês. Aqui, fazer o controle da diurese, né? Devido àquilo que eu falei para vocês. Fazer o controle hídrico, tá? Gente, controle da diurese, ele é diferente do controle hídrico. O controle da diurese é a quantidade que o paciente está urinando.
O controle hídrico é a quantidade de líquido que ele está ingerindo e a quantidade que ele está excretando, que ele está jogando fora, tá? Fazer tricotomia do couro cabeludo, tá? Quais são as complicações desse tipo de cirurgia? Sístoles, meningites, hematomas ao redor da órbita, cefaleia, que é dor de cabeça, hemorragia intracraniana, choque hipovolêmico. Nesse caso, choque hipovolêmico não chega a ser um tipo de fator de risco. Porque quando se trata de operações, né, no crânio, o paciente ele não perde muito sangue. Não perde muito sangue ao ponto de estar evoluindo para um choque hipovolêmico, tá? Tromboflebite, tá? Atelectasias e pneumonias, né? Status epilético e infecção urinária, né? Infecção urinária devido ao quê? Devido a um acúmulo, tá? De urina, quando essa urina fica retida, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as pupilas. Na verdade, a gente vai falar sobre duas pupilas aqui, tá bom? Três. Vamos falar sobre 3 pupilas aqui. A pupila, tá? É essa região pretinha aqui do nosso olho, tá? Em volta da pupila é a íris, que é a região colorida. A pupila é essa região pretinha. E existem as situações, as classificações para as nossas pupilas, tá bom? Então, as nossas pupilas, elas podem ser pupilas isocóricas, mióticas, né, miose, anisocóricas e midriátricas, tá? Vamos falar das isocóricas. Diagnóstico provado. Esta condição é normal, porém deve ser reavaliada constantemente. As pupilas isocóricas são quando nossa pupila está normal. As duas dilatam com a luz. Quer dizer, as duas elas contraem quando a gente joga a luz, entendeu? E quando a gente tira a luz, elas dilatam. É assim que funciona. As pupilas estão normal, elas estão simétricas, elas possuem o mesmo tamanho. E agora as pupilas anisocóricas é quando uma pupila está muito dilatada e a outra está contraída, né? Quando elas estão assimétricas. Isso quer dizer o quê? Pode dizer um acidente vascular cerebral, né? A parte que está dilatada é a parte, por exemplo, se a minha pupila de esquerda está muito dilatada, então, muito provavelmente, a lesão cerebral que eu tenho é no lado direito, tá? E aqui é a pupila midriátrica, pupilas dilatadas, as duas estão muito dilatadas. Pode ser um TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, pode ser um ambiente com pouca luz, tá? Pode ser hipóxia, que é falta de oxigenação, tá? No cérebro. Pode ser inconsciência, pode ser estado de choque, um choque hipovolêmico, tá? Parada cardíaca ou uso de drogas. Cada tipo de droga, nossa pupila vai reagir de uma forma. Por exemplo, maconha, né? Não vai ter a mesma reação da cocaína. Na cocaína, a pupila do paciente fica muito dilatada, tá bom? Devido a níveis altos de adrenalina, né? E é basicamente isso, né? Quando acontece algum acidente e você vê o paciente com esses tipos de pupilas aqui, vocês vão saber, opa, essa aqui é anisocórica, uma está dilatada e a outra está contraída. Opa, essa aqui é midriátrica, as duas estão dilatadas, então pode ser TCE, pode ser parada cardiorrespiratória, pode ser parada cardíaca, ambiente com pouca luz, tá bom? Isso aqui é só para vocês ficarem ligadinhos. Agora a gente vai falar sobre deixa eu ver quanto tempo, porque muita informação assim não funciona, não dá certo. Quantos minutos de aula aqui? Deixa eu encerrar para ver quantos minutos